Senador Suplicy, os colegas, quero agradecer ao senador Hollenberg pela lembrança do nosso Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, na formação da mão de obra dos produtores rurais e trabalhadores do Brasil, mas também na promoção social na área do artesanato. Realmente o Senar tem feito um trabalho em todos os estados, promovendo o artesanato rural e também o artesanato urbano. Mas, senhor presidente, eu venho aqui falar de uma boa e grande notícia. Um trabalho de mais de 7 anos, com afinco e obstinação, que venho fazendo desde que cheguei ao Senado da República. 2 bandeiras importantes para o país, para a agropecuária, mas para todos os setores produtivos do Brasil, que é a logística, a infraestrutura de logística, os modais de logística e a questão portuária. Felizmente, a questão portuária, durante o meu mandato aqui de senadora, que se finaliza este ano, nós tivemos a aprovação da MP dos Portos, uma medida provisória enviada pela presidente Dilma Rousseff e que o Congresso fez um trabalho maravilhoso para que os portos do Brasil pudessem ser abertos, mais portos construídos, para que nós pudéssemos diminuir o gargalo e o entupimento dos portos, que são poucos, e nós precisamos de mais portos. Nós nos transformamos num grande país exportador de alimentos e não tivemos o planejamento no sentido de aumentar os portos brasileiros. Agora, com esta lei aprovada, com essa modificação enviada, proposta pelo Executivo e aprovada pelo Congresso, esse ponto está solucionado e eu me sinto com o dever cumprido. Agora, a questão das hidrovias, que é uma bandeira também importante de todo o meu mandato, que é mudar essa logística. Não é excluir as estradas e as ferrovias, mas priorizar as ferrovias e implantar uma cultura de hidrovia no Brasil que nunca existiu. Sempre a matriz de transporte no país foram as rodovias, em detrimento de outras oportunidades com um custo mais barato. Para se ter uma ideia, 1 tonelada de grãos para ser transportada pela rodovia, nós gastamos $43. E pela hidrovia, nós gastamos $24. E o Brasil foi dotado por Deus, pela nossa natureza extraordinária, por vários Mississippis. Mississippi é um importante rio americano, que trafega quase praticamente toda a soja exportada americana e 60% de toda a produção agrícola americana, com os custos bastante inferiores aos custos praticados no Brasil. E os nossos Mississippis, infelizmente, foram construídas hidrelétricas nesses rios e não foi feito as eclusas, para que do lado da hidrelétrica, que é muito importante, pudesse ficar a passagem dos barcos, dos navios, das barcaças, que é um transporte mais barato da nossa produção. E isso está sendo revertido. Nós vamos amanhã assistir em Marabá, no Pará, a presidente Dilma lançar o edital da derrocagem do Pedral do Lourenço, que fica próximo de Marabá, no estado do Pará, mas que vai viabilizar a hidrovia Tocantins, que começa lá no meu estado, na cidade de Peixe, passa pela cidade de Palmas, Pedro Afonso, também Tocantinópolis, Aguiarnópolis, Praia Norte, Esperantina, e nós vamos então encontrar o Pedral do Lourenço, que futuramente, nos próximos 2 anos, no máximo, nós estaremos com a derrocagem parcial, apenas o suficiente para que as barcaças possam passar, prosseguir no Rio Tocantins em direção a Belém, passando pela eclusa de Tucuruí, uma eclusa que demorou-se 20 anos para ser construída, e nós então teremos acesso aos portos em Belém, na região de Belém, melhor assim dizendo, aonde nós encontramos também a foz do Rio Amazonas, a foz do Rio Tocantins, a foz do Rio Amazonas. Nós teremos uma grande saída para o Atlântico e nós queremos, com o fortalecimento dessa hidrovia, que vai medir 1.500 quilômetros, é a mesma distância de Paris a Portugal, a Lisboa,
Então, é uma extensão significativa e que, infelizmente, nós passamos ao longo de décadas perdendo essa oportunidade de implantar essa hidrovia. Só o Tocantins espera essa oportunidade há 15 anos. Eu, aqui no Senado Federal, por quase 8 anos, lutando diariamente pela implantação deste modal importante para todos nós. E aqueles que me ouvem neste momento podem estar perguntando qual é o ganho que eu, pessoalmente, que não sou produtor rural, terei com essa hidrovia que tem um custo mais barato para o transporte dos grãos, da carne, das frutas, enfim, de toda a produção agropecuária. Eu quero informar a todos que quanto mais barato o frete, mais barato será o alimento na prateleira do supermercado, nas casas de carnes, e nós podemos, então, oferecer à população um alimento mais barato. Se nós considerarmos há 40 anos atrás, quando nós importávamos alimentos de outros países, o brasileiro médio gastava mais ou menos 48% a 49% do seu ganho da sua família para comprar alimentos. 40 anos depois, nós gastamos 18% da renda média do brasileiro assalariado para comprar alimentos. E isso pode ficar mais barato ainda, o brasileiro pode gastar menos ainda do seu salário para comprar alimentos, se nós superarmos a questão do transporte no Brasil, que é muito caro, justamente porque toda a produção de alimentos é transportada em cima de caminhões, que é o transporte mais caro. Agora, com as concessões das estradas, que nós, a CNA, o Senado, participou ativamente da construção de todo esse programa de logística, nós estamos vendo agora ser concessionados rodovias importantes do país, como a rodovia, a estrada Belém-Brasília no Tocantins, que será duplicada de Anápolis até a cidade de Aliança do Tocantins, passando por Gurupi. Nós teremos também a conclusão e a duplicação da BR-162, que é de Cuiabá a Santarém, para apenas dizer 2 estradas importantes para a produção brasileira. E agora a hidrovia Tocantins, que inicia a sua liberação com a derrocagem deste pedral que nós estamos construindo entre o setor privado e o governo nos últimos 2 anos. É um sonho realizado, o Tocantins está em festa, gratos por essa grande conquista, e nós teremos não só a viabilidade da hidrovia, mas nós estamos projetando um belo porto na cidade de Praia Norte, um porto alfandegado, um porto que poderá ter uma zona de exportação, que é uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, para que nós possamos levar produtos processados e não exportar o emprego brasileiro. Então eu quero aqui registrar que em todo o eixo Arco Norte do Brasil, acima de Mato Grosso, acima de Goiás, acima do Tocantins, o Maranhão, o sul do Piauí, o oeste da Bahia, o sul do Pará, nós já produzimos 56% de toda a soja e milho do país. Mas, infelizmente, o que é produzido no meu Tocantins e nesses estados vai batendo roda de caminhão, como se diz no interior, para escoar essa produção pelos portos do sul, como Santos e Paranaguá, andando até mesmo 2.000 quilômetros de distância, fazendo com que o frete suba e o preço dos nossos alimentos fiquem mais caros. Então, nós estamos virando a logística. Ao invés dessa produção, 86% descer para os portos de baixo, do sul do país, nós vamos fazer com que essa produção possa subir e se deslocar pela nossa hidrovia, pela ferrovia Norte-Sul, que também passa no meu Tocantins, pela hidrovia Telespires-Tapajós, que pega no Mato Grosso e também no estado do Pará, a hidrovia do Madeira, que sai de Porto Velho e também se encontra no Rio Amazonas, fazendo com que este modal, esses 3 Mississippis do eixo Arco Norte brasileiro, possa viabilizar ainda mais os custos da produção agrícola brasileira. Não só para o consumo interno, não só para os brasileiros, mas também ter uma competitividade com aqueles países que produzem alimentos. A hora que a China for comprar a soja, ela vai pesar
Qual soja que é mais barata? É a soja do Brasil ou a soja dos americanos? Dos Estados Unidos. Nós queremos que a nossa soja fique competitiva e mais barata para que chegue nesses países e que nós possamos aumentar ainda mais a nossa balança comercial, as nossas reservas cambiais, para que o Brasil continue um país equilibrado financeiramente, economicamente e tranquilo com a nossa situação econômica. Mas, infelizmente, ainda tem algumas questões importantes do meu estado. Nós estamos vendo o estado do Tocantins crescer naturalmente, especialmente graças aos produtores rurais que produzem carne, que produzem grãos, que produzem frutas, que produzem leite no meu Tocantins, mas ainda um número grande de tocantinenses que se encontram abaixo da linha da pobreza. Praticamente 20% dos tocantinenses ainda estão vivendo com 1/4 de salário mínimo a família, e não por pessoa. São 242 mil famílias que estão abaixo do nível da pobreza. Nós estamos entre os 5 piores estados neste número. O que nós precisamos lutar é para que essa logística continue a ser feita no estado, porque nós queremos buscar com isso a industrialização do Tocantins. Não é mais possível o meu estado e os estados da região norte ficarem apenas dependendo do emprego público municipal, do emprego público estadual, pela mão de políticos, da eleição da hora, de quem está no poder, vivendo uma insegurança jurídica, porque não é o merecimento próprio que nessa hora vale. O que vale é a escolha do político que lhe dá o emprego. E nós queremos um emprego privado, da indústria, do comércio, do serviço, para que o nosso povo possa ter o orgulho e bater no peito e dizer: eu estou empregado graças ao meu mérito, graças à minha capacidade de trabalho. Por isso, o Senar e o Pronatec, em parceria com o MEC, governo federal, nós já formamos no Tocantins, nos últimos 2 anos, 15 mil jovens do ensino médio. Formaremos esse ano 26 mil jovens em 2014, para preparar essa mão de obra, para estar à altura do emprego da agroindústria quando chegar no meu estado. São tristes os números. No Brasil, os jovens de 18 a 24 anos no ensino médio, 54% apenas desses brasileiros terminam o 2º grau. Mas no meu estado do Tocantins, apenas nas cidades de Porto Nacional, Paraíso, Gurupi e Araguaína, 63% desses jovens de 18 a 24 anos estão fora da escola, fora do ensino médio, não concluíram o ensino médio. Se nós passarmos para o Bico do Papagaio, no extremo norte do estado, e no sudeste, uma região muito seca, na divisa com a Bahia e Goiás, nós vamos encontrar de 79% a 92% dos jovens tocantinenses dessas regiões, de 18 a 24 anos, fora da escola, fora do 2º grau. E eu espero reverter tudo isso, com o esforço e com a minha obrigação como senadora da República. Não fazendo presente, não fazendo um favor, mas cumprindo com a nossa obrigação de devolver à população os impostos recolhidos por cada brasileiro que trabalha nesse país, que compra nesse país, que consome neste país. Nós temos e devemos devolver oportunidade para as pessoas. E a hidrovia Tocantins, com a derrocagem do Pedral do Lourenço, que amanhã se efetiva ao meio-dia em Marabá pela presidente Dilma, eu tenho certeza que a hidrovia Tocantins será um rio de riquezas, um rio de oportunidades, um rio de cidadania que o meu estado está pronto para receber e que os nossos moradores, os nossos habitantes, as nossas famílias merecem. São 15 cidades à margem do rio Tocantins que verão de perto o funcionamento da hidrovia, mas todo o estado do Tocantins verá a repercussão dessa hidrovia, da sua importância, o quanto vai fazer a diferença para os empresários industriais do nosso estado, industriais de outros estados, de outros países, o quanto será importante um modal como a Ferrovia Norte-Sul, como a hidrovia Tocantins, como esses 2 modais farão a diferença para a criação de empregos no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.